Boa noite, meu nome é Thiago Garlipe, eu sou especialista técnico em Autodesk Civil 3D, novo participante e colaborador da comunidade de usuários da Autodesk, e hoje o tema será sobre criação de superfícies, em que a gente vai utilizar alguns métodos para a redução de entidades originais, que são aquelas que criam as superfícies. Então, na primeira etapa, a gente vai receber um levantamento de um sensoriamento remoto, tá? Que foi levantado dessa maneira, que normalmente contém um número muito grande de pontos. Então, isso acaba afetando um pouco o trabalho dentro do Civil 3D e acaba acarretando algumas situações como o comprometimento no desempenho do software. Então, a gente vai fazer justamente uma primeira aplicação através de uma função do Map 3D para reduzir a quantidade de vértices das polilinhas para posteriormente criar a superfície. E eu vou utilizar dois exemplos distintos. Em um exemplo, eu vou criar a superfície com esses pontos já reduzidos, com uma quantidade menor de pontos. Em um outro arquivo, eu vou criar a superfície com os pontos originais, com aquela quantidade de pontos originais, para a gente poder comparar e perceber a diferença entre os dois. Tá? Então, vão ser em duas templates diferentes. Automaticamente, em uma template eu vou trabalhar com um sistema métrico e a outra eu vou trabalhar com um sistema em pés e polegadas. Para também, posteriormente, na próxima etapa, a gente criar as labels que vão vir em apresentações diferentes, justamente por se trabalhar em templates distintas. Eu vou analisar a superfície em 3D, o modelo da superfície em ambiente 3D através do Object Viewer, que vai ser aí, interessante. Um ponto interessante vai ser que a gente vai analisar esse 3D em dois modelos, em duas superfícies diferentes. Uma, aquela que contém uma quantidade maior de pontos, e a outra que não contém tantos pontos assim. Tá? Então, vocês vão perceber a resposta de uma forma diferente do software. Além disso, a gente vai utilizar um recurso que chama Level of Detail, onde ele reduz, conforme o zoom, o detalhamento de uma superfície. Tá? Isso também serve para você ganhar desempenho no software e, consequentemente, na máquina. Após isso, eu vou fazer uma explanação geral do sistema Data Shortcut dentro do Civil 3D, que é uma ferramenta interessantíssima para você trabalhar de forma a aplicar referências externas nos seus arquivos. Então, você pode muito bem trabalhar com uma superfície em forma de máscara, para você obter as informações delas em relação a outras aplicações do software. Ok? Então, aqui já no AutoCAD Civil 3D, eu tenho exatamente essa situação do levantamento gerado, em que ele criou as polilinhas com uma quantidade densa, uma situação densa de vértices, e além disso, com a elevação. Então, obrigatoriamente necessário, vamos dizer assim, a cota Z nesse campo Elevation também, para a gente poder criar a superfície. Então, essa é uma condição para a gente criar a superfície. Eu vou selecionar todas essas polilinhas que representam as curvas de nível, através do Ctrl C, e vou abrir uma template do DR, produzida pela própria Autodesk. Tá? Como eu quero colar com as coordenadas originais, vou trabalhar com Paste Original Coordinate e dar um Zoom Extents. Então, aqui eu tenho uma template do DR com as curvas de nível de forma densa
e esta template norte-americana também de forma densa. Só que na template DR, como eu disse, eu vou trabalhar com a ferramenta do AutoCAD Map chamada Map Clean. Eu tenho a condição de selecionar todos os objetos ou selecionar de forma filtrada, filtrando os layers interessantes para mim, em que eu seleciono esses layers de forma separada diante de outros layers, né? Mas no caso, como eu tenho dois únicos layers, esses dois únicos layers que eu vou trabalhar, eu posso utilizar essa primeira opção. A ação que eu vou aplicar aqui será Simplify Objects. Vou adicionar para esse campo e vou aumentar a tolerância, que significa a distância entre um vértice e outro, para ele regularizar essa superfície para mim através do Finish aqui. Tá? Então você pode perceber o comportamento depois da aplicação dessa operação. Uma vez que eu seleciono uma das curvas, ele já traz um novo panorama para mim, ou seja, com os vértices mais espaçados. Isso serve para todas as curvas de nível. Aqui dá para a gente ver bem essa regularização da superfície. Que ainda não é superfície, caso regularização das polilinhas, né? Eles perdem um pouco a resolução. Elas perdem um pouco a resolução. Tá? Então, vou criar aqui a superfície em uma situação original desse sensoriamento remoto. Create Surface. Tá? Dá o nome aqui de superfície densa. Tá ok? Antes do nome, o método da superfície qual vai ser? Vai ser a interpolação natural entre os vizinhos. E eu vou destinar a superfície para esse layer mesmo, que está aqui no meu campo, nesse campo aqui. Ok? O estilo que eu vou utilizar vai ser esse mesmo. Vocês podem perceber já a diferença entre a template. Ele mostra um nome que a gente não está tão habituado. E eu acessando o estilo, aqui na aba Display, ele vai estar me dizendo. Ele me diz aqui que eu tenho as curvas de nível mestras e intermediárias ligadas, além da borda também. Tá? Então, ampliei e vou definir essa superfície através da fonte de dados Contours. Tá? Cliquei aqui em Edge, ok novamente, e vou selecionar a superfície. Agora vocês observem o tempo que ele vai gastar para fazer essa criação. Ele já deu uma travada aqui também. Tá? Isso é natural, viu, gente? Ele vai voltar e vai criar a superfície para a gente. Tá? Então, criei essa superfície na minha template norte-americana. Agora eu venho na template do DR e vou fazer o mesmo procedimento. Venho no item Surface, na aba ToSpace, Create Surface. O mesmo método de criação, aqui ele já dá uma outra layer para a gente destinar essa superfície. Tá? É uma layer bem intuitiva, no caso do DR, isso já facilita a gente. Eu vou dar um nome aqui de superfície simplificada. Então, o mesmo vale aqui na questão intuitiva para o estilo. Eu tenho aqui curvas 1 e 5 metros. Geometria aqui já está em português. Se eu acessar o estilo, eu tenho as curvas mestras e intermediárias ligadas, já com a layer correspondente entre cada componente desse. Então, confirmo novamente. Vou definir a superfície através do item Contours, também da mesma forma. Vou selecioná-los e a gente vai perceber a diferença entre as duas situações. Está vendo que o processo aqui foi bem mais rápido? Se a gente selecionar a superfície e verificar aqui nas properties dela a quantidade de pontos em estatísticas, eu vejo que o número de pontos é de 93 mil e alguma coisa, certo?
Para o caso anterior, se eu selecionar a superfície, em estatísticas, eu tenho uma quantidade muito maior de pontos, em torno aí de 500 mil. Tá? Agora, para perceberem aí a diferença entre os dois, vamos analisar aqui o 3D desta superfície, através do comando Objective Viewer. Certo? Então, pela própria triangulação, que é o componente ligado neste ambiente para a visualização em 3D, isso a gente vai ver mais adiante, com mais detalhes, ele não está com uma fluidez tão interessante. Ok? Se a gente fizer o mesmo procedimento para o caso B, selecionando a superfície e acessando o Objective Viewer, a gente vai perceber que aqui eu tenho uma situação muito mais agradável de se analisar e de se trabalhar. Além do que, também, o meu estilo permite eu visualizar a superfície, a modelagem, como um sólido, de uma forma mais rápida. Certo? Uma função que também é interessante para casos em que a gente tem um conjunto de dados, um volume de dados muito grande no nosso desenho, é a ferramenta chamada Level of Detail. Então, vamos acessar View, aqui na aba View, Level of Detail. Isso significa que você pode dar um zoom e ele diminui e aumenta conforme o zoom a quantidade de objetos. Para a gente analisar isso melhor, eu vou desligar os dois layers referentes aos dados originais que a gente precisou para criar a superfície. E aqui a gente tem um resultado aí mais destacado em relação a essa ferramenta. Certo? Isso deixa o seu arquivo bem mais leve também. Uma vez que você fez isso para a sua máquina, ela também opera para o outro desenho. Então, o que a gente vai fazer é desligar os layers também originais que a gente precisou para criar a superfície. Vamos voltar aqui com a superfície no mesmo estilo que a gente tinha criado, para a gente perceber esta diferença. Ok? No caso aqui, ele está no mesmo layer, né? Esses objetos estão no mesmo layer que o layer dos componentes da superfície. Então a gente vai distribuir esses componentes em outro layer. Vou colocar no layer 0, por exemplo. Tá vendo? Olha lá. Então, ao passo que eu dou um zoom afastando a superfície, ele deixa com uma quantidade menor, pois eu não tenho a necessidade de visualizá-las nesta distância. Sendo que uma distância mais próxima eu já tenho a necessidade de visualizar as curvas de nível nesta área. Tá? Então vamos trabalhar com as labels agora. Vamos desativar a opção da Level of Detail aqui em View. E vamos trabalhar com as anotações da superfície. Annotate a de label surface contour múltiplo. Eu vou traçar aqui uma polilinha cruzando estas informações. Logicamente tem que voltar com os layers. E aqui você vai perceber que ele tem uma apresentação diferente desses estilos. Ao passo que se eu fizer o mesmo procedimento aqui, eu vou ter os estilos em outra situação, em outras cores também, ok? Então,
Conforme a gente está vendo aqui, eu já tenho as cores das labels na mesma cor das curvas de nível, ou seja, os layers estão associados tanto para as curvas de nível quanto para as labels das curvas de nível. E aqui ele faz essa diferença entre as labels que estão nas curvas mestras e que estão nas curvas intermediárias. Outra anotação que a gente pode fornecer também para análise do terreno é o Spot Elevation. Então, eu clicando em um determinado local, ele me dá já a interpolação natural entre os vizinhos e gera a cota pelo modelo matemático do software. Tá? E essa label também vai ser diferente pela sua forma de apresentação aqui nessa template. Ok? Outro fator que contribui bastante para o ganho, para o desempenho do seu trabalho dentro do Civil 3D é o Data Shortcut, tá? Que está localizado aqui na tua Space abaixo. Que, como eu disse, você pode criar uma máscara, uma referência externa, compartilhando estas entidades. Quais seriam as entidades? Superfícies, alinhamentos, pipe networks, entre outros. Compartilhando com outros desenhos, para que você não tenha ele de forma íntegra nos arquivos posteriores, né? Os arquivos que vão receber esse compartilhamento. Você pode ter eles como um dado presente no seu arquivo para você integrar esses dados com outros elementos do Civil 3D, como corredores, como superfície, etc. A forma de criação do Data Shortcut eu vou ensinar logo mais à frente. Quem já quiser saber como que se cria o Data Shortcut, eu tenho um link que eu vou disponibilizar neste vídeo abaixo, tá? que é uma rápida explicação desse sistema, mostrando como exemplo uma superfície. Tá, ok? Então é interessante sempre que para trabalhar com Data Shortcut você tenha uma template também já pré-definida, porque aí você puxa, né, ou linka a superfície de um arquivo A para um arquivo B, e esta superfície ou esta entidade já vai vir com os estilos já prontos que você costuma trabalhar. Ok? Então até a próxima aula, pessoal. Obrigado. Semana que vem talvez eu continue nessa mesma linha de trabalho. Estou decidindo aí qual é o exemplo que a gente vai fazer primeiro para projeto, mas antes a gente vai fazer esses estudos preliminares, né, essas criações da superfície, são as fontes preliminares que a gente tem que ter para o resto do desenvolvimento do trabalho. Para aí a gente decidir qual vai ser o exemplo que a gente vai pegar, ou se vai ser de uma rodovia, ou vai ser de um loteamento, uma barragem, por exemplo. Isso a gente vai ver adiante. Então, até a semana que vem e obrigado.